Queria dar uma contextualizada aqui para a gente poder lembrar, né, quem não estava também poder entender o que nós estamos falando. Né, nós tratamos do final do capítulo 3 de Tiago, onde ele vai falar da sabedoria do alto, né, uma passagem bem conhecida também, como na verdade toda a carta de Tiago. A gente falou isso no começo da série, que Tiago ele é tão prático que muitos versículos dessa carta acabaram virando até jargões no meio evangélico, no meio cristão e até no meio da sociedade. Nós temos visto isso e nós vamos continuar vendo hoje durante a palavra como existem versículos da carta de Tiago que viraram popular, né, que se tornaram tão popular. Então, nós, na semana passada, falamos sobre a sabedoria do alto, que é essa verdadeira sabedoria que traz a paz. Ela afeta completamente a nossa vida e as nossas relações. E Tiago, ele bate forte no hedonismo, né, como nós vimos, e ele continua falando sobre isso, que o que é o hedonismo, né, mais uma vez. Ele reflete uma vida, posso dizer assim, com uma busca, um estilo de vida que busca de maneira desenfreada o prazer próprio. Né? Uma vida em busca de satisfação pessoal. E é muito interessante porque John Piper ele trata desse assunto e ele mostra para nós, né, que o problema não está na busca por prazer, mas é onde nós buscamos, qual é a fonte. E quando essa fonte não é o Senhor, aí é o fruto, né, na verdade, é o lugar onde a gente vai encontrar todos os problemas que vêm sendo listados por Tiago. Então, o problema não é essencialmente buscar o prazer, mas é onde nós estamos buscando o nosso prazer. Isso é que vai dizer, isso é que vai respaldar o nosso comportamento, tanto particular mesmo, mas como dentro das nossas relações. E o que nós vimos, então, nesse finalzinho do capítulo 3, e vamos ver também nesse capítulo 4, que é o que gera os problemas, o que gera a cobiça, a inveja, né, todos os problemas que estavam acontecendo, e nós sabemos que continua acontecendo. Onde existe relacionamento, existe esse tipo de problema, porque muitas vezes o que está sendo aplicado ali pelas pessoas é uma sabedoria terrena. É uma sabedoria que não procede de Deus. E como ele vai dizer, a sabedoria de Deus ela é pura, pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então não tem jeito. O final, né, a conclusão das relações que são pautadas na sabedoria do alto sempre vai ser a paz. Sempre chegaremos nesse ambiente de paz. E no início do capítulo 4, eu queria recordar o que foi falado na semana passada, só para a gente ler os 3 primeiros versículos, que aí a gente continua, que a ideia hoje é a gente falar a partir do versículo 4. Mas vamos ler o 1, 2 e 3, só para a gente lembrar o que foi falado. Olha o que Tiago diz no primeiro versículo do capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, como eu falei aqui, ele está batendo forte no hedonismo, porque no final das contas, ele está dizendo que essa oração que está fluindo ali no meio do povo é um pedido errado. É um pedido que Deus não vai atender. E por que Deus não vai atender? Porque o desejo por trás desses pedidos é algo que é para esbanjar no prazer próprio.
é algo que é para realizações pessoais, o que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Isso aqui, esse trechinho aqui, ele já elimina boa parte de muitas pregações e encorajamentos que a gente costuma ouvir por aí, onde se é pregado a tal da teologia da prosperidade. Porque o que a gente vê são pessoas encorajando outras pessoas a buscarem em Deus aquilo que vai satisfazer os seus próprios prazeres. Mas o que Tiago está falando aqui é que essa oração não é a oração que Deus quer de nós. Não é isso que Deus deseja que nós busquemos quando entramos lá no lugar secreto, no lugar da oração. Às vezes a gente não percebe, mas nós somos envolvidos numa cultura de tanto consumo que quando a gente entra no quarto para orar, quando a gente para analisar a nossa oração, é uma lista de pedidos. Parece que a gente está diante de um garçom que está ali determinado para atender todos os nossos desejos e a gente chega diante de Deus e pede, e quando acaba de pedir, vai embora. Então, olha os problemas que nós encontramos aí. A gente só está pedindo, a gente nem está agradecendo, a gente não está sendo grato. E quando Deus pode responder, a gente vai embora, né? Porque a gente acha que a oração é só falar. Quando, na verdade, poderia e deveria ser muito ouvir também. Para a gente falar o que deve ser falado. Para a gente entender qual é a vontade de Deus e as nossas orações corresponder àquilo que é o desejo dele. Então a gente pede mal quando a gente pede o que está no nosso coração e não no coração de Deus. Então a nossa busca ela precisa ser em descobrir o que está no coração de Deus para que a minha oração seja uma oração efetiva. E essa é a oração que Deus atende. Essa é a oração que Deus não rejeita. Porque ela vai de encontro àquilo que já está no coração do próprio Deus. Por isso, quando oramos, nós encorajamos e costumamos fazer isso, né, orar as Escrituras. Quer orar de maneira correta, de forma que você sabe assim, cara, eu não vou errar nessa oração aqui? Abre a sua Bíblia e ore a palavra. Porque ali está a vontade de Deus. Então, se está escrito, você pode pedir, porque é a vontade de Deus. Eu oro para que Jesus venha porque está escrito. Não é porque simplesmente alguém me contou e eu achei legal essa ideia e agora vamos começar a orar pelo retorno de Jesus. Não, é porque eu me deparo com as Escrituras e eu vejo lá a promessa. Ele virá, então eu vou orar para que ele venha. E assim, existem diversas outras promessas na palavra que a gente precisa compreender para que a gente ore de maneira eficaz, para que a gente ore de maneira correta. Então, olha a importância, não só do estudo, mas desses momentos aqui, como de palavra, para que a nossa oração ela possa ser reajustada e enquadrada naquilo que, de fato, é a vontade de Deus. Então, vamos entrar no nosso texto de hoje, que após Tiago ele bater forte no hedonismo, ele vai continuar falando um pouquinho sobre isso, mas vai trazer para nós também algumas possíveis soluções. Então, a partir do versículo 4, um comentarista até intitulou esse trecho como uma convocação à integridade espiritual. É isso que Tiago vai fazer nessa parte aqui. Vamos ler do 4 ao 10, inicialmente. Olha o que ele diz. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante das Tuas Escrituras. E nós oramos para que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o Teu Espírito venha sobre nós, revelando quem você é, quais são os seus desejos, o que o Senhor deseja para a Tua igreja e para nós como indivíduos nesse tempo, Deus. Nós desejamos sair desse lugar edificados e ainda mais parecidos com Jesus, porque sabemos que esse é o Teu desejo, porque é isso o que a Sua palavra diz a respeito de nós. Então nós tomamos posse dessa palavra e nós pedimos em oração: abençoa-nos com conhecimento essa manhã, abençoa-nos com revelação, Deus. Eu oro por cada um aqui, por cada mente, por cada coração, para que possa ser cheios do Teu Espírito, da Tua graça, e que o Senhor venha se revelar de maneira plena para nós. Nós queremos Te contemplar essa manhã, Jesus. Então esse é o nosso pedido, crendo no Teu poder, que o Senhor pode fazer isso. Então abra os nossos olhos espirituais para Te contemplar através da Tua palavra, Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, quando nos deparamos com esse texto, deve surgir uma pergunta, sendo honestos, né? Avaliando de maneira honesta. É ideal que a gente se pergunte: nós somos amigos de quem? Do mundo ou de Deus? A maneira que nós estamos vivendo revela que nós somos amigos do mundo ou amigos de Deus? E essa é uma pergunta que vai ser muito importante a gente responder hoje. E a gente sair daqui essa manhã consciente em que lugar nós estamos e que lugar nós almejamos chegar no Senhor. E existem trechos que Tiago ele vai iniciar falando: irmãos, como nós já vimos em capítulos anteriores. Alguns até, meus amados irmãos. Sendo que esse trecho aqui, Tiago, ele começa de maneira diferente. E diferente mesmo, né? Ele começa dizendo: gente infiel. Em algumas traduções, idólatras, adúlteros. Ele começa com uma declaração dura. E essa declaração, ela marca o início, né, de um chamado ao arrependimento, talvez com a palavra mais dura que a gente vai encontrar nos textos do Novo e até mesmo do Antigo Testamento. E ele continua dizendo: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, uma pergunta retórica, né? Ele pergunta e ele já responde, ele já traz a resposta que ele conclui, né, a partir do conhecimento de Deus. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder essa manhã: o que é ser amigo do mundo? Esse é o ponto de partida. E muitos diriam que ser amigo do mundo é fazer coisas que a nossa pretensa religiosidade abomina. Como talvez ir a festas de pessoas não crentes, usar determinado estilo de roupa, fazer tatuagem, consumir bebida alcoólica. Não, isso é ser amigo do mundo. Talvez, quem aqui, quando se converteu, não recebeu uma orientação do tipo: se afasta de
todo mundo que for ímpio. E aí talvez você pega ali a sua rede social e você começa a olhar e você, opa, não, esse aqui é budista, não serve para mim. Esse aqui é ateu, pior ainda. Esse aqui, só faz besteira. Não quero me relacionar com essa pessoa. Porque agora eu sou amigo de Deus, eu não posso mais ser amigo do mundo. Talvez essa seja a realidade que muitos de nós passamos. Enfim, não faça negócios com ímpio. Talvez hoje um pouco mais maduro eu falaria assim, olha, cuidado ao fazer negócio com crente. Mas eu não vou entrar nesses méritos agora, não. Mas isso revela muito o estado que se encontra a nossa igreja. A gente ensina o que talvez nem seja o que a palavra quer dizer. E as pessoas, como Jesus mesmo atacou, quando o homem aqui na terra, que os religiosos eram como sepulcros caiados. Ou seja, era uma sepultura pintadinha de branco. Por fora estava muito bonito, mas dentro estava morto, estava podre. E às vezes esse é o cenário que nós encontramos. Talvez alguns de nós aqui, ao se converter, né, Wagner, esses CDs aí de música que você ouve aí, cara, joga tudo fora, queima. Pega esses CD aí, Guns N' Roses, Aerosmith, Bruno, Los Hermanos, cara, taca fogo nisso. Muitos de nós talvez tenham até feito isso mesmo. Como se a amizade com o mundo estivesse nessas coisas. E também um outro ponto que eu estava pensando, uma outra orientação também que é muito popular. Agora você só ouve rádio gospel e só anda com gente da igreja. Como se na rádio gospel tocasse música cristocêntrica, música boa, que não costuma ser o caso. E como se dentro da igreja só tivesse gente pura e imaculada. Que também não é o caso, senão nós não estaríamos aqui buscando um médico. A gente estava na glória. Então, se a gente está aqui é porque nós somos doentes e nós reconhecemos, eu preciso do Senhor. Então, é isso que às vezes é mascarado com uma cultura religiosa e que a gente não consegue entender, e tudo bem, nós estamos nos convertendo, cheio de boas intenções, e a gente ouve um encorajamento, uma exortação, ou seja lá o que for, para que a gente se afaste desses ambientes, desses tipos de pessoas, ou até mesmo músicas e roupas e etc. E a gente acha que está fazendo bem, a gente acha que está fazendo o que deve ser feito. Sendo que, na verdade, quando a gente amadurece um pouquinho mais, como a gente se aprofunda um pouco mais na palavra, a gente percebe que fez uma grande besteira. Que, na verdade, ser amigo do mundo, se a gente avaliar bem o que Tiago está falando nessa carta, por exemplo, desde o início, para ele chegar nesse momento e falar mal, e mostrar o erro que existe em você ser amigo do mundo, quais são as características negativas que Tiago tem batido aqui nessa carta. E aí ele vai mostrar, desde lá do capítulo 1, discriminação de pessoas, que é o problema da parcialidade, falar de forma negativa com relação a outras pessoas, que é a difamação, a inveja, a ambição egoísta, a busca de benefício próprio, o próprio hedonismo, que ele está falando aqui agora. Isso é se comportar como o mundo. Isso é ser influenciado pelo espírito que dita as regras do mundo. É esse tipo de comportamento que marca ou deveria marcar uma pessoa mundana, a qual Deus se opõe. Uma vida impiedosa. Uma vida com práticas que não convém ao cristianismo. E vamos lá, isso não tem nada a ver com roupa. Isso não tem nada a ver com música. Vocês entendem o que eu quero dizer?
Obviamente que não é a pessoa, então eu posso andar de maneira vulgar. Ou agora eu vou começar a ouvir Anitta. Não, não é isso, gente. É preciso ter um filtro também, né? Mas é entender que a amizade com o mundo não está nessas coisas. Na verdade, a amizade com o mundo está dentro. É o nosso caráter que vai revelar se nós somos amigos do mundo ou amigos de Deus. Ser um cristão, o próprio Jesus orou por isso. Não é sair do mundo, não, gente. Não é virar um ET. Não é virar um extraterrestre. Não é isso que é se tornar um cristão. Em João 17, Jesus ora. Olha, eu peço, Senhor, que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Não é para tirar do mundo. Que aí não adiantava de nada, pô. Se Deus nos encarrega de uma missão como igreja aqui nesse lugar, é no mundo que a gente tem que estar. É no mundo que a gente tem que pregar. É no mundo que a gente tem que revelar quem Deus é. Sem o mundo, a nossa missão acaba. Não tem mais missão. Estamos no céu. Estamos na glória. Então, se nós estamos aqui, é aqui que nós temos que ficar. É aqui que é o nosso campo missionário. É no mundo. Amém? Então, é entender isso. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Isso muda tudo. Nós somos amigos do mundo quando nós amamos demais a nós mesmos. Aí é que está o problema. O mundo, ele nos orienta a nos amar acima de todas as coisas. A palavra de Deus nos orienta a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nós somos amigos do mundo quando nós amamos nós acima de todas as coisas. O que é que te define? São seus sonhos? É sua profissão? São os desejos que você tem? As buscas que você realiza? Se é isso que te define, então, de fato, você é um amigo do mundo. Então, de fato, você ainda não entendeu e precisa ouvir o que o Tiago está querendo dizer aqui nessa carta. O mundo é tudo aquilo que nós consumimos fora de Deus. E eu estava até vendo Eu estava lendo um livro do Tim Keller, Deus na Era Secular, e aí tem um determinado momento que ele está falando sobre isso, e ele fala de uma música, obviamente que na sua versão original em inglês, do filme Frozen. E aí ele mostra o que tem ali naquela letra. Que a música, na sua versão original, ela fala assim: é hora de ver o que posso fazer, de testar os limites e romper barreiras, sem certo, sem errado, sem regras para mim, livre sou. É esse tipo de pensamento que nos educa sem a gente perceber. Que nos molda, muitas vezes, sem que a gente consiga dar conta. Por quê? Porque é uma música bonitinha. Principalmente quando está na boca de uma criança fofinha. Ai, que lindinho. Que guti-guti. Não é assim que a gente faz? Ai, olha lá, ela vestida de Frozen e cantando livre sol, livre sol. É lindinho demais. Mas quando você vai ver o conteúdo que está por trás da mensagem, você vê que nós estamos sendo moldados sem perceber. E vocês entendem que o problema não está em consumir esse tipo de conteúdo, não. Precisamos ter maturidade para isso. Mas o problema é quando a nossa vida é regulada por isso. O problema é quando isso é o que nos molda. O problema é quando nós consumimos muito mais entretenimento do que nos relacionamos com Deus. É quando a nossa vida tem muito mais Netflix do que Bíblia Sagrada. Aí é que mora o problema, porque aí nós estamos sendo moldados pela cultura à nossa volta e não pela palavra de Deus. E aí nós nos tornamos amigos do mundo.
e inimigos de Deus. Então, sem a palavra de Deus, nós não conseguimos nos relacionar de maneira sábia e madura com a cultura ao nosso redor. Então, o que precisa ficar claro para nós é que o problema não está na cultura, o problema está em nós. E quando a nossa vida é moldada pela palavra, nós estamos aptos para nos relacionarmos com qualquer esfera da sociedade. De maneira sábia, de maneira piedosa, de maneira prudente. E aí a gente entra em vários dilemas. E aí a gente consegue resolver vários problemas. Cristão pode participar da política? Pode. Mas a questão é, o que é que domina o coração dele? Porque se ele não for um amigo de Deus de verdade, vai ser só mais um que vai se corromper. E a gente vê isso frequentemente. A bancada gospel lá é uma vergonha. Aqueles que se intitulam cristãos, no meio da política, em sua maioria, não são amigos de Deus. É uma vergonha. É uma vergonha para nós. Então, existe até uma responsabilidade na igreja de entender. Cara, quem tem inclinação política aqui no nosso meio? Vamos ensinar a palavra para essa pessoa. Vamos trabalhar na formação do caráter dessa pessoa, para que ela possa ser enviada com sabedoria para fazer a diferença lá naquele lugar. Eu vi até o Hernando Dias Lopes falando sobre isso, né? E aí perguntavam para ele com relação a pastor. E ele citou uma outra pessoa que agora eu não estou conseguindo lembrar, mas que falou algo muito interessante. Que ele diz assim, nada contra um cristão fazer parte da política. Mas um pastor, alguém que ocupa essa posição, o conselho foi assim, cara, não se rebaixa de cargo, não. Você é o embaixador do reino dos céus. Você quer ser o embaixador da terra, do reino terreno. Olha a vocação que Deus te deu, olha onde Ele te colocou. Não queira se rebaixar de cargo. Continua fazendo o que você está fazendo. Então é entender isso. E quanto mais sabedoria e conhecimento de Deus, melhor nós nos relacionamos com tudo à nossa volta. Sendo amigo de Deus, nós jamais seremos amigos do mundo. Amém, gente? E aí, no versículo 5, olha o que ele continua dizendo. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Isso é uma passagem até um tanto quanto controversa, né? Tem algumas interpretações acerca de que espírito seria esse. E eu já ouvi pessoas boas de confiança, bons teólogos, divergindo, né? Uns inclinados para um lado, uns para o outro. Aqui nós temos espírito com letra maiúscula, né? Com E maiúsculo, que nos induz a crer que é o Espírito Santo. Mas mesmo assim, alguns creem que é um erro de tradução e que não seria, mas enfim. Vocês vão perceber que, na minha compreensão, e aí vocês fiquem livres, né, para isso, mas eu creio que seja o Espírito de Deus mesmo. Por quê? Porque Deus é zeloso. Acho que a crise maior entra com essa questão do ciúme. Pô, mas como assim? Deus sentindo ciúme? Mas não é um ciúme corrompido como o nosso. Deus, ele é apaixonado pelo seu povo. Ele ama o seu povo. E quem ama sente ciúme. Mas é um ciúme zeloso. E não um ciúme egoísta, como costuma ser o ciúme que flui da nossa carnalidade. Então, é um ciúme diferente. O problema, então, talvez seja aceitar que Deus é alguém que sente ciúme. Sente, mas não é como nós, em muitas vezes. E muitas vezes o nosso ciúme tem muito mais a ver com um desejo de possuir, né, de controlar, do que qualquer outra coisa que seria mais saudável. E acho que um versículo que deixa isso bem claro é Êxodo 20, versículo 5. Ele diz, não adore essas coisas, nem preste culto a elas,
Porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então está muito ligado mesmo ao que Tiago está falando, essa passagem de Êxodo. E o que fica claro para nós que nesses 2 últimos versículos, o 4 e o 5, né, que o povo de Deus que ama o mundo cometeu adultério contra ele. Esse é o resumo do versículo 4. E aqui no versículo 5 é que o Espírito de Deus anseia zelosamente pelo meu e pelo seu amor a Deus. Então existe um problema de um relacionamento, de um adultério, de infidelidade por nossa parte quando nós nos relacionamos com o mundo. Mas o Espírito de Deus, que ele fez habitar em nós, ele é zeloso e ele deseja que o Senhor seja o alvo desse nosso amor. E olha o que diz o versículo 6, que vai deixar isso claro. Nós precisamos amar a Deus. É para isso que Deus nos chama. E aí Tiago, ele dá uma boa notícia. Ele fala assim, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele nos dá cada vez mais graça, é exatamente pelo fato de Deus ser zeloso, ele nos capacita a corresponder à grandiosidade desse amor que ele deseja. Então ele nos dá graça, ele nos dá a capacidade de amar. Agostinho diz que Deus dá o que exige. E é isso. Deus dá o que exige. Se ele exige amor, ele te dá graça para amar. Ele te ensina a amar da maneira que ele deseja ser amado. E aí Tiago, ele diz, na parte final desse versículo, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui ele está citando um provérbio, que é provérbio 3:34, que diz, certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Então, ele está nos lembrando que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, aqueles que vivem em busca de prazer próprio, mas ele dá graça aos humildes, que são aqueles que colocam os desejos de Deus em primeiro lugar em suas vidas. São aqueles que entendem que precisam de Deus. Então, ele ajuda para que você não alimente os desejos da sua carne, mas que você resista e consiga continuar se relacionando com Deus. E por que ele só dá graça aos humildes? Porque sem humildade, você não consegue reconhecer que precisa de Deus. Sem humildade, você acha que é possível vencer o pecado com a força do seu próprio braço. Sem humildade, você não consegue se relacionar de maneira sóbria com o mundo à nossa volta, de maneira sábia, porque você está achando que você pode, que você sabe, que você tem a sabedoria. E é tudo que Tiago vem combatendo aqui nesses últimos versículos. É uma sabedoria terrena, ela é enganosa. Muitas vezes é o que flui do nosso coração. E aí entra, aquela questão que o próprio mundo vai nos ensinar, que o próprio mundo vai declarar para nós, que é o acredite em si mesmo. Acredite em você. Olharam para o... Eu não vou nem contar a história dele, coitado. Depois a gente conversa. Vou continuar aqui. Mas o mundo, ele prega isso para nós. Existe uma onda de coaches tomando lugar de pastores nas igrejas, ocupando púlpitos e pregando um tipo de mensagem que diz que nós devemos acreditar em nós mesmos. Isso é um erro. Isso é pedir para dar errado. Nós temos que acreditar em Deus. O conselho que nós devemos buscar é o conselho do Senhor. Então, olha o que diz o versículo 7. Diz assim, portanto,
Sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse sujeitem-se aqui é se submeter ao seu senhorio. É obedecer a Deus em tudo. Isso é se sujeitar a Deus. Quando você não obedece a Deus, você obedece à carne. Você obedece aos seus próprios desejos pecaminosos. Em Romanos 8, versículo 7, olha o que diz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, a inclinação da nossa carne sempre vai ser contra a vontade de Deus. Então, nunca caia no erro de querer seguir, né, aquilo que vem no seu coração. A essência da descrença, de confiar na palavra de Deus, é viver entrelaçado nas suas próprias convicções. E esse é mais um ponto que, infelizmente, é muito comum. A pessoa ela se apega às suas convicções de tal forma que isso vira um Deus para ela. Não, porque eu sinto. Tem um filósofo que nem cristão era, mas ele chegou numa conclusão que eu acho que faz sentido a gente citar aqui. Na verdade, ele é muito contra o cristianismo, que é o Nietzsche. Ele fala assim: as convicções são cárceres, mais inimigas da verdade do que as próprias mentiras. Então ele diz que uma convicção ela é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. E, gente, isso é uma realidade. Porque quando nós estamos convictos de algo, é difícil a gente abrir mão. E qual é a fonte das nossas convicções? Qual é a base? O que nos capacitou para chegar a tal conclusão? Muitas vezes não existe. Mas a pessoa bate o pé. Não, é assim que eu creio. E aí, se alguém quiser mudar a sua ideia, vai ser meio que trabalhar em vão. Porque a pessoa está aprisionada, como ele disse aqui, são cárceres. Então, o que nós precisamos é abrir mão das nossas convicções. Paulo, um cara cheio de conteúdo, estudioso, profundo, ele falou assim, olha, aquilo lá que eu adquiri a minha vida inteira, para mim é esterco. Eu abro mão, porque eu quero ganhar a Cristo. Então, se nós queremos ganhar a Cristo, nós temos que abrir mão das nossas convicções. Porque aí, quando você lê a palavra, não vai ter tanto confronto como poderia se você fosse alguém cheio de convicções. Porque as nossas convicções nos fazem resistir até mesmo à palavra de Deus. E aí, às vezes, a gente pega aquilo que está escrito e a gente manipula. E aí a gente diz que essa manipulação, a gente chama de outro nome, é interpretação. Não, porque eu interpreto esse versículo aqui, eu interpreto dessa forma. Aí você fala assim, tá, mas com base em quê? O que te levou a chegar a essa conclusão? Ah, não. Eu li e senti de Deus que era assim. Tem muitos que falam assim, ó, não estuda não. Você só precisa da Bíblia e o Espírito Santo. E aí você está fazendo, sabe o quê? Agindo de forma que nem Deus quis agir. Que é Deus. Mas quando ele cria em família. Quando ele constrói em família. É um Deus que se move em comunidade. E aí ele quer desenvolver a história e você acha que Deus vai dar a revelação todinha para você sozinho, sem você precisar de mais ninguém. Para você ser desigrejado. E falar assim, eu não preciso de igreja. Para quê? Se eu tenho a Bíblia e o Espírito Santo de Deus, eu vou construir sozinho. Aí você quer fazer da forma que nem Deus quis fazer. Por causa da sua vaidade, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba.
de tudo aquilo que a carne oferece para nós, você abre mão da comunhão por achar que sozinho você pode chegar em algum lugar. E essa não é a forma de Deus fazer. Deus intencionalmente deseja que nós dependamos uns dos outros. Que a gente olhe para a história e fale assim, nossa, graças a Deus pela vida de Martinho Lutero, que chegou a essa conclusão e que hoje eu estou podendo pregar isso aqui. Graças a Deus pela vida de João Calvino. Graças a Deus por John Wesley. Graças a Deus por Whitefield. E você vai olhando os homens de Deus ao longo da história que foram chegando a conclusões que você não precisa mais ficar marretando ali, batendo, para tirar algo que eles já construíram para nós. Que eles já prepararam o terreno para nós. É só caminhar. É só seguir em frente. Agradeça a Deus por isso. Que Deus é um Deus que não escolheu se revelar completamente para uma só pessoa, mas para uma geração inteira, para uma família inteira. E nós precisamos depender uns dos outros. É para isso que Deus nos chama. Por quê? E aí ele vai dizer, né, com relação à sujeição a Deus. Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É se sujeitando a Deus que se resiste ao diabo. Quando você se sujeita a Deus, você está demonstrando com essa ação que você não vai se inclinar diante de Satanás. Esse resistir aqui, ele significa permanecer contra. Né? Você permanece contra. Como? Se sujeitando a Deus. Satanás, ele tem pelo menos aí 6.000 anos de experiência. Não queira discutir com ele. Nós não somos chamados para entrar em guerra com Satanás diretamente. Satanás é alguém que se combate se relacionando com Deus. O caminho para vencer a batalha espiritual é relacionamento com Deus. Ninguém foi chamado aqui para bater no diabo, não. Quem esmaga a cabeça dele é Jesus Cristo. O nosso chamado é de sujeição a Deus. É se relacionando com Deus. É que nós vencemos o inimigo. Amém? O diabo, ele não suporta um cristão obediente. Não suporta. E aí, no versículo 8, olha o que ele continua dizendo. Cheguem perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. E se cheguem perto de Deus, e ele se achegará, né? E ele se chegará a vocês. É bem conhecido, né, gente? É uma declaração que já fez parte de muito evangelismo aí, né? Que talvez muitos já tenham ouvido essa declaração, ela sendo lançada ao vento, né? Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. É a cara de você estar pregando na praça, um monte de gente passando, você chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Só que Tiago está falando para a igreja, gente. Isso aqui é um chamado ao arrependimento dos cristãos que estão vivendo como amigos do mundo. Não é uma declaração para você jogar ao vento. Como se dependesse de uma ação humana a nossa filiação a Deus, né? Não, é só você chegar a Deus que ele vai chegar, meu irmão. Entendeu? Você chega a ele que ele vai chegar. E quando a gente não entende, e quando a gente não olha, simplesmente olhar para o contexto, já nos ajuda a entender o que Tiago está querendo dizer aqui.
Ele está mostrando assim, olha, você que vive essa vida toda errada, essa vida que não diz respeito, né, ou que não é a vida que o cristão deveria viver, se é nesse estilo de vida que você está vivendo, ele está falando, cara, se arrepende, se achegue a Deus e Ele vai se achegar a vocês. Porque a nossa carne, quando a gente está no erro, ela manda a gente se afastar. Ela manda a gente não orar. Ela manda a gente não ir para a igreja. Ela manda a gente não abrir a Bíblia. Porque você está no erro. É como se tivesse uma arma apontada para você e você assim, não quero nem orar. Porque eu pisei feio na bola. E aí o que Tiago está dizendo aqui é assim, não, se achegue a Deus. O que Deus quer é que você chegue pertinho dele. Se você está no erro, cara, ora sim. Vai para o culto sim. Leia a palavra sim. Eu achei interessante a definição do Douglas J. Moo, que é um teólogo, quando ele comenta esse versículo, ele diz assim, Deus, como pai do filho pródigo, está sempre preparado para acolher de volta seus filhos que voltam de seus caminhos pecaminosos. Então é isso que ele está dizendo. Está no erro? Não se afasta não. Se achega a Deus, que Ele vai se achegar a vocês. Ele é como o pai desse filho pródigo, que foi, mas que quando volta, ele está de braços abertos esperando. E o que eu preciso fazer para me achegar a Deus? E aí ele continua dizendo no versículo, limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Esse processo de purificação, inclusive, lembra o que os sacerdotes faziam. Né? Quando eles iam entrar, eles tinham que lavar as mãos, eles tinham que limpar as mãos, que simboliza as nossas ações externas. Né? Você está limpando as mãos. E esse lançar fora essa indecisão que ele usa, né, como uma expressão para exemplificar aqueles que precisavam purificar os corações, né, é pessoas que têm uma vida dupla, indecisos. Ele está dizendo, vocês são indecisos. Vocês têm uma vida dupla. Vocês acham que quando estão reunidos, vocês são o povo de Deus, mas sozinhos nas suas vidas, vivem como se não pertencesse a Deus. Então ele está dizendo, olha, purifique o coração, que simboliza o quê? As nossas atitudes interiores, as nossas inclinações. Está falando, purifique. E nós limpamos e purificamos pela confissão e arrependimento. É isso que nos torna limpos, puros, para nos achegarmos ao Senhor. E é uma vida diante de Deus, né? Como nós falamos já diversas vezes, a gente costuma falar sobre isso, né? O Corandel, a Natália até pregou sobre isso uma vez, e esse é o estilo de vida, uma vida diante de Deus. É isso que nós precisamos, é esse estilo de vida que nós temos que abraçar. E o versículo 9, ele vai dizer, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Então, Tiago está dizendo, se você é indeciso, se você tem uma vida dividida, se você não consegue se dedicar exclusivamente a Deus, se arrependa. Se você não consegue, né, orar, porque talvez você está trabalhando demais e não está tendo tempo para orar, saiba que seu Deus é Mamon. Você tem uma vida dividida. Você vive em duplicidade. Você acha que adora a Deus, mas os seus compromissos são mais importantes do que Ele. Se você não consegue ler a Bíblia e focar em outras leituras, mas você foca naquilo que, por exemplo, o seu trabalho te exige, ou naquilo que a sua faculdade te exige, mas você não consegue se dedicar a Deus, você está revelando, eu sou o meu Deus. A minha vida é uma vida em busca de me beneficiar. É aquilo que vai me trazer um benefício imediato, que vai ditar a minha vida. Se você não consegue se dedicar às coisas de Deus,
porque está faltando tempo no seu dia, você está exatamente dentro desse perfil que Tiago está combatendo aqui. Um perfil hedonista. Um estilo de vida que só busca o prazer próprio ao ponto de não sobrar tempo para Deus. Porque para Deus você só dá se sobrar. E assim a gente faz com tempo, com dinheiro, com diversas coisas na nossa vida. E essas atitudes revelam que ainda falta entender muita coisa. Ainda precisamos entender muita coisa. Muitos de nós temos tempo para Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, viagens, passeios e por aí vai. A gente tem tempo para tudo. Mas quando se trata de Deus, aí tem que fazer conta. Aí tem que ver se vai sobrar. E Tiago está falando assim, a gente precisa se arrepender. Agenda. A gente tem 3 encontros na semana. Às vezes a gente não consegue separar o domingo para Deus. Às vezes a gente não consegue pegar no calendário e fazer um círculo vermelho assim, ó, em todos os domingos e falar assim, aqui ninguém mexe. Óbvio que vão ter situações que a gente vai tirar férias, que a gente vai viajar, isso é normal. Mas nós sabemos, se nós formos honestos, cada um aqui, se for honesto consigo mesmo, vai perceber que talvez não tenha essa marquinha no nosso calendário, nos dias que nós nos reunimos para entregar a Deus aquilo que nós dizemos entender que Ele é digno. E a nossa atitude revela que talvez para nós Ele não seja tão digno assim. E isso deveria fazer a gente ter a atitude que Tiago está orientando aqui para os seus leitores. Lamentem, chorem, se derrame, se arrependa disso de verdade. Porque se Deus é Deus, cara, que vida miserável é essa que você está vivendo? Se você diz que adora esse Deus, porque para Ele é só o que sobra. É só se der. Vocês estão comigo, gente? E ele fala assim no final. Humilhem-se, no versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse aqui... Aleluia! Oh! Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vou falar até com uma entonação melhor. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quem não ama ouvir isso? A sociedade ama esse versículo. Não precisa ser cristão para conhecer isso aqui não, gente. Quem nunca ouviu quando é que os humilhados serão exaltados? Quem nunca viu uma postagem dessa na rede social? Quando é que os humilhados serão exaltados, Senhor? Qual é o dia? Estou esperando. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o mundo que humilha você não, tá? É você mesmo que tem que se humilhar. O que Deus está dizendo aqui é que aquele que se humilha será exaltado. E aí, às vezes, a pessoa pensa, sabe o quê? Não, porque eu estou sendo muito humilhado no meu trabalho. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Porque hoje eu sirvo café no trabalho. E o meu patrão pega no meu pé. Ninguém me respeita naquele lugar. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então hoje eu estou nesse lugar. Mas amanhã eu vou ser diretora dessa empresa. Eu vou ser diretor dessa empresa. Porque Deus vai me exaltar. Cheio de ódio no coração. Deus vai me exaltar. E o mundo vai ter que assistir a minha vitória. Tem sabor de mel.
Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não é isso? Não é assim que a sociedade entende? Deixa eu te ajudar a colocar essa palavra em prática na sua vida. Se tem alguém pisando em você, vamos começar por essa. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. E Deus te exaltará para perdoar essa pessoa. Se tem alguém te caluniando, se humilha diante de Deus. Pranteia, chora. E Deus vai te exaltar para ficar em silêncio e não rebater essa pessoa. Se tem alguém te fazendo algum tipo de mal, se humilha diante de Deus, vai lá para o pó, chora. Chora com Ele, entrega as suas lamentações a Ele. E Ele vai te exaltar para amar os inimigos. Ele vai te exaltar para fazer aquilo que você não poderia fazer por você mesmo. É assim que Deus nos exalta. Deus nos exalta nos tornando parecidos com Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ficar contando vantagem em cima das pessoas. Nós não fomos chamados para querer humilhar as outras pessoas com a nossa vitória. Isso não é evangelho. O que a mensagem do evangelho me diz é que eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me rebaixar. Se tem alguém me difamando, se tem alguém apontando o dedo para mim, cara, eu vou aos pés do Senhor e eu vou me humilhar. E Ele vai me capacitar a perdoar aquele que a sociedade diz, não tem perdão. Deus diz, tem sim, porque você foi perdoado. Você não merecia. Você vive uma vida de pecado, você vacila pra caramba e eu tenho perdão pra você. Quem é você para não perdoar outra pessoa? Quem é você para reter o perdão que só eu posso dar? Então, ser exaltado para Deus é ser como Jesus, é ser manso e humilde, é ser alguém amoroso, é ser alguém que busca a paz, é ser um pacificador. Isso é ser exaltado. Quer ser exaltado? Você quer ser exaltado? Então recebe a sua vitória aí e seja capacitado para amar. Seja capacitado para dar, seja capacitado para ser generoso, seja capacitado para chorar, para ir aos pés de Jesus e dizer, Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. E Ele nos exaltará. E Ele vai nos capacitar a permanecer de pé diante da tribulação. Quando todo mundo falar que não tem jeito, que não adianta, é melhor você desistir. Você vai dizer, não, eu vou permanecer aqui, porque o Senhor é que me sustenta. É nele que eu confio. Salmo 37, versículo 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse o mais ele fará não é te encher de prosperidade não, mas é dizer assim, olha, confia em mim, abre mão desse controle que eu vou te ajudar a permanecer de pé. Você não precisa de você mesmo, você precisa de mim. Jesus está falando, você só precisa de mim. Você só precisa confiar no Senhor. Não confie em você mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. Confie no Senhor. Não confie em você. E Ele vai prover tudo aquilo que você precisa para permanecer no caminho. É isso que Ele fará. E é isso que é motivo de alegria para nós. É saber que em Deus eu posso confiar. Porque Ele disse, eu vou te sustentar até o fim. Eu vou te manter no caminho até o fim. Você só precisa confiar em mim. Depois abra lá e leia. Lê o Salmo 37 todinho. Você vai ver se tem alguma coisa de prosperidade ali. Ele está querendo dizer é sobre os amigos e os inimigos de Deus. As bênçãos e os benefícios daqueles que se posicionam como amigos de Deus, como pessoas que se sujeitam a Ele, que se submetem a Ele e que entregam o controle para Ele. Então, se tem um convite de Deus para nós aqui essa manhã abre a mão do controle. Abre a mão do controle, confia em mim. Confia em mim. Se humilhar é entregar o seu caminho. É entregar e confiar. É falar assim, conduza, Senhor. Abrir mão da justiça própria.
Isso é se humilhar, é aguardar a exaltação de Deus que vai te fazer ser como Jesus. Deus está formando aqui, gente, uma comunidade íntegra e madura. E nós precisamos corresponder a isso. Eu queria orar para a gente poder encerrar. A graça de Deus precisa fluir através das nossas vidas. Se você entende que você precisa se humilhar conforme disse essa palavra, eu queria orar por você. Se você sentir uma inclinação e quiser uma oração específica nesse sentido, né, você quiser vir aqui orar, você quiser vir aqui se colocar nessa posição de alguém que precisa se render completamente, se humilhar, entregar a sua vida ao Senhor, para que Ele possa te exaltar de maneira bíblica, conforme a palavra diz. Se agora você está entendendo aquilo que talvez não era claro anteriormente, então é o momento para que o Senhor possa nos derramar sobre nós mais graça. Vamos orar por mais graça de Deus aqui nesse lugar, fluindo aqui nesse lugar. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, por tudo aquilo que o Senhor tem comunicado a nós, Deus.